Boa noite, presidente, senhores vereadores, comunidade aqui da linha Vitória. Quero fazer uma saudação especial ao secretário Felipe, a presidente dessa casa, desse poder, também ao Edivan Canel, representante do Conselho Tutelar, parceiro nosso lá da delegacia. Também saudar aqui meus amigos especiais, o Álvaro e o Marciano, e o Pelego Bock, Jandir Bock. Denir, para quem não conhece, o Pelego é o cara disparado que mais me cobra o asfalto aqui para a linha Vitória. Todas as oportunidades que a gente se encontra, ele toca no assunto e com razão, Pelego. Inclusive cobrou do próprio prefeito, que deu a garantia que será, até o final desse mandato, será feita até na linha Vitória. E vindo para cá, a gente constata realmente a necessidade de que é um asfalto para essa comunidade. E vou mais longe, teria que ser feito esse asfalto que sai lá no Antifumo, que dá acesso ao centro da cidade, porque aqui fica muito mais fácil para Garibaldi. Mas enfim, para se ter uma ideia, o município investe mais de 3,5 milhões no transporte universitário, que é imprescindível, é importante para todas as famílias que têm jovens que estudam na faculdade. Mas não é uma obrigação sua. Esses 3,5 milhões podiam fazer 3 quilômetros de asfalto por ano, no mínimo. O município gasta 3 milhões, mais ou menos isso, para recolher o lixo de toda a comunidade, que também não é uma obrigação do executivo fazer esse recolhimento. Ou se fizesse, pode muito bem cobrar a taxa de recolhimento, que é uma previsão constitucional. São mais 3 milhões, mais 3 quilômetros de asfalto por ano. Então a gente vê como seria muito mais fácil o Poder Executivo dar essas condições para todas as comunidades do interior terem asfalto. Assim, Pelego, a gente fica dependendo de uma emenda parlamentar, de ir lá buscar um deputado federal para que libere um dinheiro para conseguir fazer. Mas tomara que mude essa situação. Na verdade, eu usei a tribuna para continuar um assunto na última semana lá na Câmara de Vereadores. Eu estava manifestando sobre a situação política que o Brasil vive. Dia 28, daqui 13 dias, teremos eleições. E eu referia naquela oportunidade, na segunda passada, que é um momento de nós, povo de bem, darmos um basta nisso que vem acontecendo há vários anos no Brasil. Se perdeu o respeito a tudo, se venera a corrupção, se defende bandido de forma escancarada, e a gente chegou nesse poço que nos encontramos hoje. Falei lá, e volto a repetir, que é o momento do PT, que foi o maior partido do Brasil, teve o maior presidente da história do Brasil, que foi o Lula. Está na hora do PT se refundar. Ouvir as pessoas de bem que tem naquele partido, se reinventar, porque a forma que está ocorrendo, não temos saída. Ou viramos uma Venezuela, se deixarmos na mão dessa turma, dessa quadrilha que foi montada pelo Lula, ou damos uma guinada. Tenho acompanhado as propagandas políticas. Antes se dizia que Haddad é Lula. E quero falar aqui mais uma vez para todos ouvirem. Não sou contra o PT, sou contra o que eles fizeram. Haddad é Lula, Haddad é preso, Haddad é criminoso, se formos fazer por esse parâmetro. Agora, no segundo turno, mudou. A vice do Haddad, a Manuela Dávila, que dizia abertamente que não tinha religião, que incentivava as badernas em igrejas, defendia a algazarra, agora chegou a se comungar no último dia 12. Mudou da noite para o dia, se converteu. E a campanha não parou por aí, as mudanças. Continua. Vi hoje, ou ontem, o Haddad numa propaganda dizendo que são o oposto. As campanhas são opostas.
Obviamente que são opostas, não tem semelhança nenhuma. E volto a repetir aqui o que eu falei segunda passada. Bolsonaro não é nenhum candidato mil maravilhas, é longe de ser o candidato ideal, mas é o candidato que tem que governar o país, não tem outra saída. E os opostos que o Haddad se refere, eu fiz algumas anotações aqui. O Haddad defende desencarcerar presos. Para quem não sabe, é soltar aquele bandido que está com uma arma na mão, vai ali e rouba um celular de uma mulher, aquele bandido que está com 100 gramas de cocaína para vender, para eles tem que estar todo mundo solto. A visão do PT, do Haddad. Do Bolsonaro é justamente o oposto. Ele quer endurecer as penas, quer reduzir a maioridade penal para 16 anos, que aí eu não sei se é o certo, se é o correto, se vai dar resultado ou não, mas é uma medida que ele quer fazer, e acabar com as progressões de regime. Então vejamos como é diferente um candidato do outro. Um candidato se diz claramente a favor do aborto. A vice desse candidato é a favor do aborto. O outro não, é a favor da vida. E quem tem filho pequeno sabe, né, Pelego, como é que se defender o aborto. Aí, ouço a Manuela dizendo, mas a mulher é a dona do seu corpo. Eu concordo que é dona do seu corpo. Mas se não quiser ter filho, tome os cuidados para não engravidar. Ou se faz filho por fazer e depois tendo a liberdade que essa esquerda, da forma que está conduzindo, autoriza matar um feto. Um candidato representa tudo que há de podre na política. E agora com essas eleições mostrou que uma boa parte foi renovada, inclusive do nosso partido, falei lá, Romero Jucá, Edson Lobão, Sarney Filho, todos do MDB estão fora, graças a Deus, se livramos. Mas saiu um monte de corja também do PT, dos outros partidos também. Foi uma boa limpeza, não foi a total, mas estamos progredindo. O Bolsonaro defende que agricultores, quem vive no interior, tenham o direito de ter arma de fogo. Hoje, para quem conhece um pouco, se tem o direito, mas dificultaram de tal maneira que quase é impossível alguém ter uma arma de fogo para se defender. Imagina tu tá lá no teu sítio, Álvaro, e chega 3, 4 caras armados. Tu vai ligar para o 190 que não funciona? Tu vai ligar para o 156, vai fazer o quê? Tem que ter direito à arma quem mora no interior. É exatamente ao contrário que pensa o outro grupo. Enfim, presidente, tem posições, vereador Aleph também, que o Bolsonaro falou no calor dos debates, num bate-boca com a Maria do Rosário, que eu não tenho adjetivos para essa mulher, que ela prefere defender tudo que é tipo de vagabundo, de bandido, do que defender alguém que trabalhe. No calor de um debate falou realmente sobre mulheres, mas tem desmentido isso. Eu acredito que todos, e se for eleito, tem que somente se respeitar. Cada um faz o que quer da vida, desde que dentro das normas. O respeito tem que ser recíproco entre todos. Então temos a oportunidade, no dia 28, e tenho falado isso para meus amigos, não sou um fanático do Bolsonaro, muito pelo contrário. Se tivesse o Ciro Gomes, ia defender o Ciro Gomes. Se tivesse o Amoedo, se tivesse qualquer um dos outros candidatos, ia fazer. Porque a gente vai dar o aval para fazer, para continuar essa corrupção deslavada, ou vamos dar uma guinada no nosso país. Não dá mais para aguentar. Deixa eu conferir meu tempo aqui. 9 minutos. Não podemos mais tolerar essa repulsa que o Partido dos Trabalhadores vem fazendo. Jamais, e começou em 2006 no Mensalão, jamais houve
um ato de alguém que fosse algum dos diretores dizendo: nós erramos, vamos corrigir. Jamais. Ou é a imprensa que persegue, ou o Ministério Público persegue, ou o Judiciário que persegue. Eles não fizeram nada. Então, nós temos um momento de acabar com isso. Acabar com essas campanhas de Lula livre, não ao golpe, ele não. Nós queremos um país decente, como a grande maioria absoluta do país que é, trabalhador, honesto. E aí a gente vê esses escândalos de corrupção, roubalheira em roubalheira, quebraram o país, aniquilaram o Brasil, e aí vem dizer: o judiciário que nos persegue. É o momento de dar um basta. Não sei como vai ser depois do dia 28, o ano que vem, mas tenho certeza que daqui a 4 anos o país vai estar muito melhor do que se continuasse na mão desse grupo político. Vereador Denir, vou dar as partes, depois eu concluo. Sim, colega Luciano. Boa noite, presidente Rosália, colegas vereadores, vereadora, comunidade da Linha Vitória que nos recebe hoje para essa sessão no interior, os amigos aí, o Álvaro, o Marciano, todos os amigos nossos, Felipe, secretário do município, representando aqui o governo municipal. Realmente, vereador Luciano, é uma situação complicada que o país vive e todos nós não queríamos que estivéssemos neste momento, nesta situação. Eu não tenho certeza, talvez não seja o melhor candidato, mas é um momento de fazer e dar a oportunidade para o país, quem sabe, recomeçar. Temos que recomeçar. Um país que temos aqui do sul ao norte, riquezas imensas e jogado às traças. Uma agricultura em todo o nosso território espetacular, turismo, empresas e a maioria sendo sucateadas. A gente viveu 14 anos do governo PT, a gente sabe como é que foi. Podemos ter alguns momentos, sim, momentos bons no governo PT. Acho que o Lula perdeu a grande oportunidade de ser o melhor presidente da história do Brasil. Quando ele partiu para o caminho errado, o caminho da corrupção, que está aí, está preso. Não tenho o que falar do Lula. Alguém tem dúvida que ele está envolvido na corrupção, nos roubos? Não tenho dúvida disso. Se tivesse, ele não estaria preso. Então a gente sabe o caminho que teve. Talvez, como falou o presidente, não seja o melhor, mas é o momento de dar a virada. A virada para um caminho novo e quem sabe sim o Brasil realmente desponte e seja um país de primeiro mundo como todos nós sonhamos. Um país onde tenhamos emprego, tenhamos educação principalmente, que eu lembro que na minha época a educação era muito mais forte que os meus filhos têm hoje na escola. Se perdeu muito pelo caminho nos últimos 20, 30 anos. Precisamos retomar. E quem sabe com isso a gente consiga. Principalmente, vereador Luciano, na área de segurança. Onde se criou uma libertinagem nesses últimos 20, 30 anos no Brasil, onde que todo mundo, nós achamos que podemos fazer tudo, passar por cima de todo mundo, e que não temos deveres a cumprir, só direitos. Não, muito pelo contrário. Temos muito mais deveres do que direito, porque o meu direito termina e começa o dever do próximo. Só que do jeito que o país está, não é assim que a gente está vendo. Então, pensem bem, pensem com carinho. Temos também governo do Estado. O Estado merece uma oportunidade, uma continuidade pela primeira vez na história, para continuar o trabalho que vem desenvolvendo e colocar o Estado nos trilhos também. Então, desta maneira, nós temos 13 dias ainda para analisar e avaliar e decidir pelo melhor caminho do Brasil e do Estado. Obrigado, Luciano, pela parte. Obrigado, Denir. Eu sei que já estou me tornando um pouco chato, porque seguido eu trago esse assunto para a tribuna, mas eu me indigno de tal forma, um partido que tem 2 dos principais ministros presos ou já condenados em segunda instância, que é o Antônio Palocci e José Dirceu. 3 ou 4 tesoureiros presos, o presidente preso, uma ex-presidente deposta. E aí se ouvir
de algumas pessoas ilustres dizendo: cadê as provas? Não dá mais para aguentar, o momento é esse de fazer a mudança. Então, agradeço a atenção de todos. Sei que não é um assunto específico aqui da comunidade, mas é importante que a comunidade, no geral, se interesse mais por política. Porque os políticos que gostam de política, que estão lá, que tomam todas as decisões que nos afetam dia a dia. Então, é importante fazer essa análise e pensar em tudo isso na hora de votar. Obrigado, presidente. Obrigado pela atenção.